Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo em ordem por aí? Espero que sim. Mais uma semana começando, mais um capítulo da nossa apostila começando e a gente vai com tudo, hein? Hoje nós vamos falar sobre pontos notáveis do triângulo. Olha só que bacana, certo? É um assunto bastante interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui agora na aula um software de geometria dinâmica também, para a gente reforçar cada explicação que eu der, tá legal? Então vamos começar, ó. Primeira coisa que eu quero que vocês não se esqueçam, o que nós chamamos de mediana? O que é a mediana de um triângulo, pessoal? A mediana de um triângulo é um segmento. Ela é um segmento que tem extremidades, que tem as suas pontas, num vértice do triângulo e a outra no ponto médio do lado oposto do triângulo. Reparem no seguinte aqui, ó. Olha só esse triângulo ACD. Um vértice e o ponto médio. O que era o ponto médio mesmo? Era o segmento, que era o ponto que dividia o segmento, ou o lado do triângulo, em duas medidas de mesmo tamanho. Todo segmento tem um ponto médio, não é verdade? Então, o segmento que sai daqui e vem até aqui, esse segmento vermelho chama-se mediana. Sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto. Professor, e esse ângulo? Esse ângulo eu não sei te dizer nada sobre ele. Não nos interessa saber se aqui é 90 graus, nada. E esse ângulo aqui? É bissetriz? Não. Quem disse? Pode ser que esse ângulo tenha um valor diferente desse. Isso também não importa para nós. O que importa é que esse segmento vermelho que sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto é chamado de mediana. Claro que, como o triângulo tem 3 vértices, galera, ele vai ter 3 medianas. Então as medianas são AM1, CM2 e DM3. Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto e é importante. Uma coisa bonita que vocês vão ver é que toda vez, em qualquer triângulo, quando eu traço essas 3 medianas se encontram num ponto que eu chamei pela inicial da letra B aí, né? Pela letra B, para lembrar o quê? A palavra baricentro, porque esse é o nome desse ponto de interseção das medianas de um triângulo qualquer. Então, olha só, o B é o ponto de interseção das medianas e ele é chamado de baricentro. Aí alguém pode falar assim, e daí, professor, o que esse ponto de encontro das medianas tem de importante? Então, é possível mostrar matematicamente que, vocês estão vendo aqui o baricentro, tem um pedaço aqui maior e um pedaço menor. É possível provar que esse tamanho tem exatamente o dobro desse. Isso vale para as 3 medianas. Esse pedaço aqui, ele é o dobro desse. E esse pedaço maior é o dobro desse. Isso está escrito numa linguagem matemática assim, ó. AB dividido por BM1 tem a mesma, está para 2, olha lá, assim como BM1 está para 1. Isso vale para os outros também. Essa é a propriedade matemática que o baricentro possui. O baricentro divide a mediana na razão 2 para 1. A parte maior está para 2, assim como a parte menor está para 1. Agora, a gente vai lá no software que eu vou mostrar para vocês uma visualização disso construindo. Quer ver que legal? Vem cá. Pessoal, agora nós vamos construir isso. Reparem no seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta polígono e vou desenhar um triângulo qualquer. Qualquer triângulo aqui, ó. Pronto, tá aí. Esse triângulo é um triângulo qualquer, eu posso brincar, ó, mexer com ele,
diminuir aqui esse lado, fazer o que eu quiser. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar uma ferramenta que acha o ponto médio. Olha só, clicando aqui, eu vou pedir para ele achar o ponto médio desse segmento e desse. Então esse cara está exatamente no meio. Desse aqui e desse está exatamente aqui no meio. E desse aqui e desse está exatamente aqui no meio. E vou pegar um segmento de reta definido por 2 pontos. Então eu venho aqui e vou ligar esse ponto a esse, certo? Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui e ligar a esse, e vou pegar esse ponto e ligar a esse. Reparem que esse ponto de interseção, esse ponto aqui de interseção, vou marcar ele aqui, ó. Esse cara e esse aqui, ó, aqui ele usou a letra G, né, para lembrar até de baricentro, né? Depois eu vou falar para vocês que o baricentro é o centro de gravidade do triângulo, né? Baros, em grego, quer dizer peso, né? É o centro de massa dele, né? E interessante que a gente pode mudar a natureza do triângulo. O baricentro está sempre no interior da figura. Reparem. Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui, ó, eu posso fazer o desenho que eu quiser, pessoal, aqui, ó, o triângulo que eu quiser. Reparem. Agora, eu vou pegar uma ferramenta aqui que calcula a distância entre 2 lugares. Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó, para mostrar uma coisa aqui interessante para vocês, ó. Quer ver, ó? A gente pode pegar aqui, ó, a distância daqui até aqui. Nesse meu desenho, ele está dando aproximadamente 5,96. E daqui até aqui, ele está dando 2,98, que é aproximadamente metade. Então, se eu voltar aqui e brincar de colocar, por exemplo, olha lá, 6, olha quanto que vai dar aqui embaixo. Vai dar 3, olha que lindeza. Ah, professor, que delícia. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, colocar quase que 10, olha lá, 99, 5,9, aumentar um pouquinho, 6. Ah, então ali embaixo, ó, vou colocar 6,8, 3,4. Vocês estão vendo? Se eu colocar, por exemplo, 4,02, 2,01, esse pedaço vai ser sempre o dobro desse aqui. Essa é a característica do baricentro, ok? Entenderam, pessoal? Então, essa era a primeira parte do que eu queria explicar para vocês. Então, se a gente desfazer aqui e voltar lá para a nossa tela, a gente tem a característica aí do baricentro, ok?